Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da Jornada Felicidade e Consciência. Nessa aula eu quero fazer um acordo contigo. A maioria das aulas aqui elas estão programadas para ter menos de 30 minutos. E assim a gente ter um formato mais aderente à realidade do público aqui da jornada. Porém, essa aula, talvez eu passe um pouquinho dos 30 minutos, ok? E eu quero fazer esse acordo contigo logo na largada aqui, mas fazer também uma promessa, tá? Vai valer a pena, tá? Essa é uma das aulas dos depoimentos que eu recebo, na verdade, é uma das aulas que mais gera transformação, que mais gera impacto na vida das pessoas. Então, eu espero que você seja uma dessas também e que você tire bom proveito. Vamos lá. Essa aula aqui, eu quero falar sobre a dopamina, tá? Como ela vai impactar a nossa felicidade, nós vamos entender de fato o mecanismo da dopamina. Muitas pessoas já me falaram o seguinte: Márcio, eu nunca tinha entendido como funciona a dopamina até assistir a tua aula. E eu espero que você também tenha essa percepção, caso você ainda não tenha entendido, e que se você entender alguma coisa errada, você, delete da sua cabeça aí, para que você fique com o conhecimento adequado, correto. Beleza? Essa é a molécula de dopamina. Para que serve ela? Imagina que eu sou um professor e chego no quadro e desenho a molécula de dopamina. Tchá, 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 tchá. O que serve? Para nada, para me exibir. Porque a praticidade desse conhecimento para nós não faz muita diferença, tá? Então, aqui na nossa aula de hoje, a gente vai ter dados científicos também, mas a gente também teremos metáforas. Eu gosto de citar o Daniel Lieberman, que tem uma frase interessante, né? O cérebro é tão complexo que até mesmo o neurocientista mais sofisticado precisa de um modelo para que possa ser compreendido. Ele está falando modelo de uma forma modesta, porque o que ele está falando, na verdade, é que ele precisa criar uma metáfora para que possa, de fato, ser compreendido. Ele vai falar isso porque ele vai dizer que nós temos dois grandes grupos de moléculas no nosso corpo. E esses grupos de moléculas são dopamina e moléculas do aqui e agora, né? E do cérebro ele está falando basicamente, né? Molécula dopamina e moléculas do aqui e agora. E ele vai falar isso porque ele vai chamar de dopamina de molécula do desejo, molécula do futuro. A gente vai entender um pouco isso aqui ao longo da nossa conversa. Deixa eu aumentar a tela aqui e agora você deve ter uma experiência melhor. Bom, alguns dados históricos aqui que são relevantes. A dopamina foi descoberta em 1957 na Inglaterra. A gente tem uma proporção aqui de células cerebrais, tá? 1 para 2 milhões de células cerebrais produzem dopamina, ok? É uma proporção de 0,0, eu sempre tenho que contar, 0,0005%. Só que a dopamina influencia tanto no comportamento para ser 0,0005% que é desproporcional o poder da dopamina no nosso comportamento versus a quantidade de células cerebrais que produzem isso, tá? E para começar, eu quero explicar de um estudo que foi feito com ratinhos lá em 1953, tá? Em 1953, James Old e Peter Milner, eles implantaram um eletrodo no cérebro do rato para ativar o medo, tá? Só que, o que aconteceu? Eles acabaram errando no implante, e eles acertaram, entre aspas, aqui, outra área do cérebro do ratinho. Esse aqui era o desenho experimental, tá? E aí, o que acontece? O ratinho, ele apertava a alavanca, e a alavanca acionava esse fio que vou passar de vermelho aqui, acionava este fio aqui, tá? E ele disparava um sinal elétrico dentro do cérebro, na área que eles tinham colocado o eletrodo, tá? E a ideia é que ele apertasse esse eletrodo, essa alavanca aqui, e ficasse com medo, tá? Esse era o desenho original do estudo. Só que o que eles descobriram? Que o ratinho, ele começou a apertar aquela alavanca de uma forma quase que desesperada, tá? E eles pensaram, caramba, a gente deve ter achado a área da felicidade do cérebro do ratinho por acidente. E aí, enfim, o ratinho ficava apertando esse negócio de 5 em 5 segundos, tá? E eles pensaram, mas que loucura isso. E aí, eles perceberam que os ratinhos deixavam de comer
eles passavam por labirintos queimando suas patas, porque eles colocavam uma tela aqui, ó, que era eletrocutada com choque, e o ratinho passava por essa área de choque aqui, queimando suas patinhas até desmaiar muitas vezes, apertando a alavanca. E aí eles pensaram assim, caramba, nossa, aqui não parece muito felicidade, mas com uma obsessão talvez. E aí eles chamaram aquilo inicialmente de sistema de recompensa. Aqui eu tenho outros desenhos, algumas fotos originais aqui desses estudos do ratinho ali com a alavanca apertando como funcionava esse experimento, tá? Isso a gente está falando de 1953, ok? Avance para alguns anos, tá? Onde a gente vai ter os estudos lá de 1998 de chutes com os seus colegas e os macaquinhos, né? Enfim, que foram os personagens aqui desse estudo aqui. Tá? Qual era o desenho experimental? Eles tinham macacos que tiveram eletrodos colocados dentro da sua cabeça, tá? Nesse momento, eles não colocaram eletrodos dentro, tá? Eles colocaram eletrodos fora para medir a atividade cerebral, tá? E aí, ligava uma luz, tá? E depois dessa luz vinha um suquinho, que era doce, gostoso e era bem delicioso. Tá? E aí ao ver que a luz liberava, eles percebiam que tinha a área responsável pela liberação dopaminérgica, pela dopamina no cérebro, ela se antecipou à chegada do suco. Tá? Então eles perceberam que a dopamina ela não estava só relacionada à recompensa, mas à expectativa de uma recompensa. Ficou confuso? Vamos olhar aqui no gráfico para a gente entender. Esse aqui é o desenho do experimento, tá? Deixa eu pegar o meu mouse aqui, olha só. A gente tem aqui a luz apagada, e isso aqui significa a luz acesa e a luz apagada. Beleza? Aqui vem a recompensa, tá? A recompensa não tem recompensa. Quando a luz apaga, vem a recompensa, que é o suquinho ali no canudinho do macaquinho, tá? Aí o que acontece? Primeiro, a seta vermelha aqui, né, a linha vermelha é os níveis dopaminérgicos do macaquinho, tá? Quando ele não sabia, quando ele ainda não tinha aprendido que luz significava suquinho doce, ele tinha uma descarga dopaminérgica quando ele tinha o suquinho, tá? Então tava indo aqui, tomou o suco e teve a área dopaminérgica ativada, beleza? As primeiras vezes isso aconteceu, porém, depois que ele aprendeu que a luz significava que havia um suquinho gostoso, a descarga de dopamina ela não acontecia quando a recompensa chegava. Ela acontecia quando eu tinha o símbolo da recompensa, que era a luz. Ou seja, ao ver a luz, ao imaginar, ao acreditar que eu vou ter a recompensa ali na frente, eu libero a dopamina. E quando o suquinho recebia, eu chegava o suquinho ali, eu não tinha uma descarga dopaminérgica significativa. Porque a descarga dopaminérgica estava quando eu descobria, quando eu já sabia o que o que eu ia ganhar, quando eu ia ganhar uma recompensa. Aí eles fizeram uma variação. Eles acenderam a luz, só que não entregaram. Eles não entregaram o suco. E aí a área onde a área do cérebro que estava sendo monitorada com a descarga dopaminérgica, ela basicamente silenciou naquele momento, tá? Eu tenho algumas imagens aqui de alguns livros de neurociência que ajudam a entender isso aqui, tá? Esses quadradinhos aqui, esses aqui são os eletrodos, tá? O que eu quero te chamar a atenção aqui, olha só. Esse aqui é o desenho experimental, o macaquinho aqui tá com um eletrodo medindo a sua atividade cerebral, tem o suquinho aqui, tem a luz, tá? E aí uma cadeira para ele não sair dali, beleza? Aí o macaco não vê a luz e recebe a recompensa. Olha só, olha aqui a atividade intensa da dopamina, da área responsável pela liberação de dopamina.
se ativou muito, tá? Aí depois, tá? Quando a gente tem o aprendizado de que a luz significa suco, significa recompensa, ela troca de área. A ativação, olha aqui para onde vai o pico. O pico de ativação dopaminérgica, ele vai para a luz e não para a recompensa, porque você aprendeu que a luz significa recompensa. Beleza? E aí tem a última etapa aqui para te mostrar, que é quando eu mostro a luz, mas não entrego a recompensa. Aí eu preciso te mostrar duas coisas. Primeiro, eu mostrei a luz, e aí a área dopaminérgica foi ativada, porque o macaquinho está esperando aqui a recompensa, mas olha o que acontece aqui, existe uma queda no nível dopaminérgico aqui e isso gera uma frustração, é desagradável, tá? Essa sensação aqui de esperar alguma coisa e não recebê-la, né? Disparou a dopamina na expectativa de receber alguma coisa e depois não receber. Ok, você entendeu como funciona o estudo. Aqui você consegue entender, talvez, como funciona a motivação também. A motivação é: por que você levanta para ir treinar? Porque você gosta? Talvez. Pode ser, é o seu caso. Pode ser o seu caso. Mas talvez você entenda que, por você ir treinar, você vai ter uma terceira idade, uma velhice mais saudável. Que você vai poder, com 50, 60, 80 anos, jogar bola com seu neto, com seu filho. Que você vai poder ir no banheiro sozinho sem depender de auxílio. E isso te gere uma perspectiva de recompensa. Isso seja a luz, mesmo que a recompensa não esteja ali agora, porque a recompensa talvez só apareça daqui a 30 anos, quando você vai, de fato, poder ir no banheiro sozinho. Eu tô brincando aqui nesse exemplo. Mas você agora enxerga motivos para se mexer, que é, vamos dizer assim, a luz, tá? E aí você entende, né? Por isso que tem aquela brincadeira hoje, pô, qual é o seu suco, né? Por quê? Porque é aquilo que te faz levantar da cadeira. Entende? Vamos explorar aqui outros exemplos aqui dentro dessa brincadeira aqui pra gente entender um pouco mais sobre isso. Imagina que você recebe uma mensagem de uma pessoa, tá? E aí você fica assim, o que será que tem na mensagem? Você nem leu a mensagem, mas já houve uma descarga dopaminérgica. Por quê? Porque você foi atiçado pela curiosidade de você imaginar que pode ser uma recompensa, que pode ser uma coisa legal que tem na mensagem daquela pessoa que te mandou. E isso te leva ao quê? A pegar o telefone. Por isso que notificações, muitas vezes, elas atrapalham no dia a dia. Um outro exemplo aqui. Vamos lá. Você tá ali no seu dia a dia trabalhando, recebe uma notificação, você olha no smartphone e aí aparece ali, não sei, Márcio comentou no seu post. Não aparece o que eu comentei. E aí você fica naquela, será que é bom ou ruim? E a descarga dopaminérgica acontece, uma luzinha, né? A luz do macaco apareceu. A recompensa não chegou ainda, você não viu qual é o comentário. Pode ser até um comentário maldoso, né? Não fui eu. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a expectativa de algo gera essa descarga dopaminérgica. Tá? Mark Twain, né, ele fala ali de uma forma muito brilhante que quando eu acho $1 na rua, eu fico mais feliz do que $99 pelos quais eu trabalhei. Por quê? Porque os $99 que eu trabalhei para receber, por exemplo, eu já espero eles. Não existe um erro de previsão, não existe uma expectativa superada. Porque eu trabalhei, né, sei lá, um dia inteiro, espero receber $99. Agora, eu achar R$1 na rua, $1 na rua, né, ou 10 ou 100 reais na rua, caramba! Né, isso desperta a liberação dopaminérgica, porque era inesperado, conforme a gente pode ver ali naqueles gráficos da descarga dopaminérgica quando a gente não espera ela. Né? Você lembra ali que a área ativada do cérebro ali do macaquinho, deixa eu voltar aqui uns slides, perceba aqui, ó,
essa atividade cerebral, quando o suco, a recompensa, ela não é esperada, ela tem muito mais atividade aqui do que essa, apesar dessa aqui ter um pico. Tá? Ela tem um pico, essa aqui ela é mais intensa. Beleza? Vamos voltar lá para onde estávamos na frase do Mark Twain. Agora, eu quero te apresentar alguns estudos que talvez não sejam tão agradáveis assim de tomar conhecimento. Mas eles foram feitos, eles existem, e eu quero apresentar para ti eles, porque através deles a gente pode tirar bons aprendizados aqui, eu acredito nisso. Tá? Lá em 1960, 70, a gente fala que a ciência viveu uma época dark, uma dark science, como a gente chama, uma época escura, né, sombria, que significa que alguns estudos extrapolaram os limites da ética. Tá? Esse estudo que eu vou te apresentar extrapolou esse limite. Eles não vão ser mais feitos, nunca mais vão ser aprovados um estudo desse jeito, mas eu quero te apresentar ele mesmo assim. Tá? Esse psiquiatra aqui da Universidade de Tulane, em New Orleans, Robert Galbraith Heath, ele fez aquele mesmo estudo com com ratinhos, e ele colocou eletrodos dentro do cérebro de pessoas. Tá? Ele colocou 9 eletrodos dentro do cérebro de um grupo de pacientes, tá? Furou o crânio, foi lá, colocou o eletrodo, enfim, desse jeito aí, tá? Um pouco desagradável realmente, ok? Ele colocou 9, tá? E eles eram acionados um a um, para entender o que acontecia no cérebro quando aquela área era ativada. E eles têm um paciente chamado B19, que é, enfim, famoso nesses estudos aí da neurociência do comportamento em relação à dopamina. E eles acabaram acertando o que a gente vai chamar aqui de área septal, tá? Essa área septal que eles atingiram, ela fez com que ela fez com que o paciente, ele sentisse, entre aspas, prazer ao, vamos dizer assim, aquele eletrodo ser ativado. E esses pacientes, eles se comportaram exatamente do mesmo jeito que os ratinhos, tá? Algumas coisas que aconteceram aqui que eu quero dividir contigo. Ele ficava aplicando em si mesmo, quando ele recebia o botãozinho para ficar apertando, aperta aí quantas vezes você quiser, 40 vezes por minuto, tá? E aí, olha só, eu sei que você tá com fome, come aqui um prato de comida, e ele preferia ficar apertando o botãozinho. Teve um paciente, né, que apertou o botão 200 vezes, mesmo depois de desligar o aparelho da tomada, pelo desespero de sentir aquela sensação de novo. Aí eu pergunto para você, esse circuito é o circuito de prazer, de recompensa ou do vício? A verdade é que é basicamente a mesma circuitaria, tá? O que vai mudar é o contexto ali, enfim, e a potência da substância ou que está sendo utilizada para liberar essa descarga dopaminérgica. Então, pela própria descrição desse psiquiatra aí, que, enfim, é horrível essa pesquisa que ele fez, né? Mas pela própria descrição dele, durante as sessões, B19 se estimulava a ponto de, tanto comportamental quanto introspectivamente, vivenciar júbilo e euforia quase avassaladores, e precisava ser desconectado da máquina, apesar de vigorosos protestos. Pô, para alguém colocar no artigo vigorosos protestos, esse cara deve ter chutado tudo dentro desse laboratório. Mas vamos lá. Eu vou citar aqui a pesquisadora Kelly McGonigal, que traz esse estudo de uma forma bem lúdica no seu livro Os Desafios da Força de Vontade. O autoestímulo não deixava ele ansioso, não feliz. O seu comportamento se assemelhava mais à compulsão do que ao comportamento de um homem sentindo prazer. Perceba aqui que a gente tem uma como é que eu vou dizer? Uma desproporção do comportamento daquela pessoa. O que eu quero te chamar a atenção é que a dopamina, ela não vai te dar necessariamente prazer. Ela vai dizer para onde você tem que colocar sua atenção. Tá? Imagina que você está andando na selva e você vê uma maçã no alto de uma árvore e você está com fome. A dopamina é aquela molécula que vai dizer o seguinte, assim, escalhe a árvore, porque vale a pena pegar aquela maçã, você está com fome.
é aquela molécula que vai te dar essa motivação para levantar da cadeira e ir para academia. A motivação em preparar um brócolis ao invés de abrir um bombom que está do teu lado, porque você está preocupado com a sua saúde. É aquela molécula que vai fazer com que você se movimente, tá? Enfim, sendo bem pragmático assim, né? Toda vez que essa área do cérebro é ativada, o cérebro dizia assim, faça de novo, assim você se sentirá bem. Porque ao longo da nossa evolução como espécie, da nossa filogênese, como eu já te expliquei na outra aula, a gente tem o quê? Um vestígio, uma herança genética, onde a dopamina, quando ela é ativada, é como se ela batesse um chicote na nossa cabeça. Vai lá, faça de novo. Quando você come um chocolate, você sente o doce ali, enfim, gostoso e tudo mais, você sente aquilo bom e a dopamina diz pra ti o seguinte, vai lá, coma isso de novo. Tá? E aí, existe uma diferença importante em entender aqui, tá? Querer e gostar são coisas diferentes. Eu sei que vai parecer que não, mas são coisas diferentes. Nesse estudo aqui, os cientistas, eles pegaram alguns ratinhos e eles destruíram o sistema dopaminérgico dos ratos, tá? E quando o ratinho gosta de uma comida, ele tem um comportamento que é lamber os bigodes, tá? Então, eles destruíram o sistema dopaminérgico do ratinho, eles deram açúcar pro ratinho, e o ratinho gostou, porque ele lambeu os bigodes. Mas quando eles colocaram açúcar dentro de um labirinto, eles não se motivaram a ir buscar o açúcar. Porque o sistema dopaminérgico, que é o que gera essa motivação de levantar da cadeira e enfrentar o labirinto para buscar o açúcar, ele não estava ativo, porque eles tinham aniquilado. Então, sem o sistema dopaminérgico, a gente não levanta da cadeira. Então, a gente, ao mesmo tempo que precisa da dopamina para levantar da cadeira, a gente tem que tomar cuidado com aquela dopamina que vai fazer com que a gente fique sentado comendo chocolate. E a dopamina ela é tão forte que para frear a dopamina, a gente precisa de uma molécula tão forte quanto ela, que é a própria dopamina. Ficou confuso? Mas eu vou explicar. Existe a dopamina do desejo e existe a dopamina do controle. Até o final da aula eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas ainda você pode dizer, você é uma pessoa cética, você está aqui na Jornada da Felicidade de Consciência, você está aqui porque você quer rigor científico, você pode pensar, Márcio, esses estudos são antigos. Eu quero um estudo com ressonância magnética. Tá bom, tá aqui. Um estudo foi desenvolvido com um desenho experimental muito inteligente, e estudos bons têm desenho experimental inteligente, porque testaram em humanos de uma forma ética. Vamos lá. Pararam de furar os crânios das pessoas, graças a Deus. O desenho experimental é o seguinte, a pessoa deita aqui nessa máquina de ressonância e aqui tem uma televisãozinha, tá? E ela tem um jogo. O jogo é o seguinte, se aparecer a bolinha você não ganha nada, se aparecer o quadradinho você não ganha nada, agora quando aparece o triângulo você tem que apertar. Se aparecer o triângulo e você apertar, dentro do tempo, antes da próxima imagem aparecer, que pode ser um quadrado, esse aqui é um hexágono, enfim, um pentágono, sei lá, enfim, ou qualquer outra forma aqui, você não ganha, só se aparecer o triângulo, beleza? Então vamos entender o que aconteceu. A pessoa tá ali, você tá ali apertado com o botãozinho aqui, assistindo a telinha, tá? E aí, você viu o triângulo. Quando você viu o triângulo, a área responsável pela liberação dopaminérgica, pelo sistema de recompensa que a gente vem falando aqui, ela entrou em desespero aqui, ó, apitando, luzinha apitando pra tudo que é lado, pim, 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 beleza? Quando você apertou o botão, puf, essa área se aquietou. Mas você não ganhou os $10 quando apareceu o triângulo. Você ganhou os $10 quando você apertou o botão, porque esse é o critério para você ganhar. Se só aparece o triângulo e você não aperta o botão, você não ganha. Teoricamente, se a liberação dopaminérgica aparecesse somente quando você ganha, a liberação dopaminérgica deveria acontecer quando você apertou o botão, mas não. Ela apareceu quando você viu o triângulo. Porque a função da dopamina é te alertar, ei, tem uma maçã lá no topo da árvore, ei, tem uma oportunidade aqui, ei, tem uma coisa boa aqui. A dopamina é responsável por direcionar sua atenção
aquilo que o nosso corpo entende que é importante para nós. Mas às vezes a gente erra. A gente já viu na aula sobre os erros da felicidade que a gente pode errar. Então os participantes, eles tinham a área dopaminérgica ativada quando a expectativa acontecia e não quando o prazer. Kelly McGonigal, ela é muito caricata e talvez dogmática ao falar: a dopamina só tem a função de garantir que você não vá morrer de fome para esticar o seu braço ao comer uma fruta. A evolução não está nem aí para a felicidade propriamente dita, mas ela se vale da promessa de felicidade para nos fazer manter a luta para continuar vivos. De modo que a promessa de felicidade e não a experiência de felicidade propriamente dita venha a ser uma estratégia do cérebro para manter a gente caçando, convivendo, trabalhando, seduzindo, procriando. Um pouco desestimulante, talvez, mas ao longo da nossa evolução isso foi muito importante. Agora cabe a nós, nessa nova fase da humanidade, onde a gente tem bem menos problemas do que a gente tinha antes, né? Apesar de ter muitos, apesar de muitos problemas que tem no mundo, a vida hoje ela é muito melhor do que era 50 anos atrás, muito melhor do que era 100 anos atrás e muito melhor do que era 500 anos atrás. E mesmo repleta de injustiças, ainda é mais justa. Sei que muita gente tem dificuldade em entender isso, mas é um fato. E eu pretendo em algum momento aqui, em alguma das aulas, vou trazer esse estudo, que tem um estudo que fala sobre isso. Mas voltamos para cá. A dopamina, ela tem essa função de manter a gente vivo, caçando, convivendo, suportando problemas, administrando. Aí eu te pergunto, onde está a expectativa de recompensa no dia a dia? Quando você imagina que, caramba, se eu só 10 vezes de 166 para uma viagem para Punta Cana. Ou caramba, olha que bonito isso aqui, essa expectativa de eu comer esse bife tão gostoso. Ou ainda, a Mega Sena da virada. E aí eu sei que esses estudos, eles são absurdos, eles são extremamente antiéticos, eles são horríveis, tá? Imagina furar o cérebro de uma pessoa, colocar um botão para fazer a pessoa ficar apertando um botãozinho o tempo todo. É cruel isso, né? Mas o que a gente tem que entender é que sempre tem alguém mais esperto que a gente. Sempre tem alguém mais esperto que a gente. Você acredita que teve alguém que desenvolveu esse mesmo mecanismo, só que não colocou fiozinho dentro da nossa cabeça? Você acredita nisso? Tem sempre alguém mais esperto que a gente. Você conhece alguém que passa o dia inteiro apertando um botãozinho em júbilo, euforia, que não tá feliz, mas que segue e que não para com o dedinho ali, scrollando um feed infinito? Pois é. Eu gosto muito dessa matéria aqui da Super Interessante. Ela é de 2022, se eu não me engano. Ela fala que o smartphone é o novo cigarro. Que a gente tira o telefone do bolso até 200 vezes por dia. E hoje nem tá mais no bolso, né? Hoje ele fica em cima da mesa. E aí a gente, desbloqueia aqui, ó. A gente desbloqueia o telefone, desliza pra ver o e-mail e de repente tá vendo um feed de uma rede social. Foi capturado por um gancho, né? Uma frase que chegou aqui que despertou tua curiosidade, que despertou que a dopamina da pessoa enxergar que existe uma recompensa, se ela continuar assistindo vai ser bom. O ponto-chave da rede social e do feed infinito é essa tal da recompensa variável. Às vezes, você vai lá e joga no cassino, né? E aí você fica na expectativa de ganhar. E gera uma descarga dopaminérgica gigante e você quase ganhou, você quase pegou a maçã no topo da árvore. E a dopamina tem a função de dizer o seguinte: vai lá, cara, você quase pegou a maçã no topo da árvore, tente de novo pegar a maçã no topo da árvore. Só que a gente não tá mais vivendo na época das cavernas.
E o que o cérebro está dizendo para ti é: coloque mais dinheiro nesse cassino e gire de novo essa máquina caça-níquel. Aqui, ó, 63 notificações em média por dia, a maioria sem importância. Era a média lá em 2022. Eu não sei qual é o número atual hoje. Eu nem sei se alguma empresa tem interesse em demonstrar isso. Porque o marketing em cima do uso de telefone, principalmente em adolescentes, enfim, vem sendo muito forte. E que bom. Por quê? Porque realmente faz muito mal. Mas olha que interessante aqui. Eles fizeram uma medição de bem-estar e eles descobriram que no Facebook ele era utilizado 81 minutos por dia nos pesquisados, mas só tinha prazer, só tinha coisa boa nos primeiros 22. Da mesma coisa, a pessoa usava o Instagram, tá? E ficava 26 minutos positivos e o resto não era mais. Perceba que quanto mais a ferramenta ela é ativa e não passiva, mais tempo dura o bem-estar. Porque você está conectando socialmente. O último relatório mundial de felicidade publicado agora em março de 2026, ele fala sobre isso. Que a ferramenta digital ela não é ruim por si só. Como eu uso é tão importante quanto. Mas a gente tem que tomar cuidado com seus excessos, né? Com todos os excessos, basicamente. Tá? E aí, pô, apostas. Falei sobre caça-níqueis já agora aqui, cassino. A recompensa variável, a expectativa de vou ganhar. Olha ali, eu tô quase ganhando, tô quase ganhando. Ah, não deu. Foi verde, não foi vermelho. Ah, foi vermelho, não foi, sei lá, enfim. Perdi, né? Aí você não ganha. Mas a dopamina diz o seguinte: vai lá, você vai conseguir pegar a maçã no topo da árvore. E aí você fica ali e aí você coloca a sua integridade, a sua segurança financeira ou até a sua segurança física em risco por causa disso. Então, perceba que é possível criar uma arquitetura aqui muito... uma arquitetura maldosa. Estou procurando uma palavra aqui para não ser tão agressivo, para prejudicar as pessoas com base no entendimento desse circuito. Porque se eu crio alguma coisa de um esquema de apostas, mesmo dizendo que use com moderação, beba com moderação, ou enfim, aposte com segurança, né? Cara, a circuitaria neural, ela tá ignorando esses avisos lógicos, né? Lembra do sistema 1, sistema 2? O sistema 1 tá ignorando isso, ele tá dizendo não vai porque, vai lá e tenta pegar essa maçã no topo da árvore. Eu quero reforçar contigo que dopamina não gera felicidade. Dopamina gera movimento e nem sempre em direção à felicidade. Por isso que a gente precisa, de forma inteligente, saber administrar aqui o que a gente vai chamar de 2 tipos de dopamina. A dopamina de desejo, tá? Que é como se fosse um acelerador, e a dopamina do freio. O termo que tem ganhado espaço aí é a dopamina rápida e a dopamina lenta. Né? A dopamina rápida, você ficar scrollando o celular. A dopamina rápida, comer um chocolate. A dopamina rápida, comprar alguma coisa pela internet de uma forma imprudente. A dopamina devagar, o freio, é aquela que vai envolver uma área cerebral aqui, que é o tal do... vai envolver a minha mesolímbica aqui, que vai... mesocortical, perdão, que vai ter relação com o controle, com o córtex pré-frontal, tá? Então, quando a gente vai falar aqui dos 2 tipos de dopamina, vai ter basicamente um que vai ser a dopamina rápida, que é a que a gente tem que evitar, e a dopamina, vamos dizer assim, lenta, que é a do freio, tá? E aí, existem, né, segundo o Daniel Lieberman aqui, que eu estou usando como referência para esse momento, ele vai falar aqui, eu posso sentir prazer, né, dentro do bem-estar afetivo de 2 maneiras. Através do rápido, dos prazeres, vamos dizer assim, da carne, ou somente dos temperos do peixe, como diz Epicuro, tá? Porém, elas são moléculas que vão estar relacionadas com o futuro, sempre na expectativa, porque a dopamina, ela não tem relação com o que você está ganhando, ela tem relação com o que você acredita que você vai ganhar. Porque existe a liberação dopaminérgica da surpresa. Você não esperava receber um presente e você recebe.
Agora, como você se sente quando você espera receber um presente e você recebe? Cara, se você sabe o que é, você abre a caixa sem emoção, né? Sem o grande prazer. Comprei um presente para... Imagina você, olha só. Entende aqui comigo, ó. Você recebe uma ligação. Oi, tudo bem? Comprei um presente para ti. É um moletom daquela marca que tu gosta. Beleza? Agora, a outra é... Olha só, comprei um presente para ti. Já tem uma surpresa. E a outra é tu nem avisar que a pessoa... É entregar direito. A pessoa chegar e entregar. O que é isso aqui? É um presente para ti. Aí a pessoa tem a liberação de dopamina da surpresa, ali quando recebe o suquinho pela primeira vez, né? E depois tem ainda do presente, que se for bem escolhido pode também gerar isso. Porque se escolher mal o presente também pode ter a frustração, que é aquela área dopaminérgica silenciada, como a gente viu também nos nossos estudos aqui. E existe um outro grupo de células, né, moléculas, neurotransmissores, hormônios, que vão estar relacionados com o aqui e agora. E são essas moléculas que têm muito mais relação com o bem-estar duradouro, tá? Então, a gente vai ter relação aqui, a gente vai falar de serotonina, vai falar de endorfinas, vai falar de ocitocina, a gente vai falar de um conjunto, e um ponto importante, tá? Não existe molécula da felicidade, não existe coquetel da felicidade. O que existe é saúde, o que existe é um sistema endócrino que é a parte responsável pela organização dos nossos hormônios, regulada e apta para lidar com as dificuldades da vida e assim a gente poder tomar boas decisões de forma adequada. É isso que existe. E a partir disso a gente ser feliz. Tá? Um ponto importante, dopamina é um recurso muito valioso do nosso corpo, mas ela não vem com consciência. Ela não vem com consciência. Ela é uma fonte de astúcia alimentada pelo desejo. A dopamina sempre vai fazer você querer mais. A dopamina sempre. E aí você esquece. Você come um monte de chocolate, você compra um monte de coisa, você aposta um monte, você faz um monte de coisa que você se arrepende depois e você fala, eu nunca mais vou fazer isso. E aí depois a dopamina tá lá dizendo o contrário pra você. Vai lá, come o chocolate, aposta de novo, é só mais uma vez. Porque a dopamina é esse chicote. Vai lá, faça de novo. Se você não tem consciência disso, você pode ser levado pela química do seu corpo e não viver uma vida plena com consciência. Espero que essa aula tenha te provocado. Espero também que você use menos o celular, né? Enfim, de forma inconsciente, que você scrolle menos o dedo no seu telefone a partir de agora, que você não se sinta como aquele B19 apertando um botãozinho para ter mais uma sensação, porque o que acontece aqui, se você não entendeu, é que cada vez que eu rodo o feed, a dopamina gera uma expectativa. Será que o próximo post é legal? Será que alguém, será que o telefone vibrou e alguém comentou no meu post? Será que é mais uma curtida? Será que é a curtida daquela pessoa que eu queria que curtisse? Será que a dopamina ela fica criando essa expectativa do futuro e ela te faz colocar em movimento? Ela te faz querer pegar o telefone que você disse que não ia pegar. Da mesma forma como a dopamina fazia você abrir a geladeira e lembrar o que eu vim fazer aqui. Porque você estava na expectativa de recompensa, porque comida normalmente vem alguma coisa boa da geladeira. Né? A mesma forma, o smartphone. Ok? Reforçando mais uma vez, você assistiu essa aula e todos os problemas do mundo seguem aí fora. Tem pessoas com fome, tem pessoas com miséria, tem desemprego, tem problema. O seu entorno também não mudou radicalmente depois que você assistiu essa aula. O que muda? A sua forma de entender o jogo e, se você puder, aplicar e jogar diferente. Então, o tabuleiro aqui são as condições que nós vivemos, não vai mudar. O que a gente quer aqui é melhorar suas condições de tomar melhores decisões para assim você ter uma vida mais feliz. Tá? Então eu espero que você saia daqui e aplique esse conhecimento, que você entenda. Se for importante, convide outras pessoas do seu círculo para assistir essa aula também, junto com você, para que vocês juntos possam entender e tomar melhores decisões juntos também. Afinal, nós somos seres sociais. Beleza? Da minha parte era isso. Melhore sua forma de jogar o jogo da vida, ok? E se você não me segue em algum lugar ainda, siga aqui
pelas redes sociais aí, enfim, vai ser um prazer sempre muito grande. Coloca lá se você me adicionar no LinkedIn ou no Instagram, ou estou aqui através da Jornada da Felicidade e Consciência, me chama lá, que é sempre uma felicidade ter vocês por lá e saber que vocês estão aqui assistindo às aulas da jornada. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!